Olá, bem-vindo à terceira temporada do podcast do Observatório de Regionalismo, o podcast que traz especialistas, professores e profissionais para discutir os diversos temas que abarcam os estudos do regionalismo e da integração regional ao redor do globo. Nessa temporada, teremos diversos hosts para trazer maior variedade e diferentes pontos de vista sobre temas da atualidade. Meu nome é Bárbara Neves, eu sou doutoranda em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas e eu serei uma das hosts do episódio de hoje. Comigo, tenho também o Maurício Dias, que é mestre em Relações Internacionais pelo Santiago Dantas e membro do Observatório, e a Sâmia Becker, que é mestranda do Programa de Integração da América Latina da USP e também membro do Observatório de Regionalismo. Sejam bem-vindas, Sâmia e Maurício. Olá, pessoal, muito obrigada pela oportunidade. Espero que seja um episódio muito rico para todo mundo. Olá, pessoal, bem-vindos ao podcast ODR. Bom, no episódio de hoje, a gente vai ter como tema a tragédia humanitária na terra indígena Yanomami. O episódio vai ser dividido em duas partes, mas na primeira parte de hoje a gente vai discutir mais a fundo a temática do garimpo e do narco-garimpo na terra Yanomami. Para contextualizar, essa temática, a gente pode discutir um pouco isso na apresentação do episódio de hoje. Em fevereiro de 2023, o Brasil e a comunidade internacional se viram em choque diante da revelação pública e midiática sobre a profunda crise sanitária e humanitária na terra indígena Yanomami, que ocupa territórios da Amazônia e de Roraima, no Brasil, na fronteira com a Venezuela. Entretanto, o problema da fome, da desnutrição e da contaminação pelo garimpo é um tema perene na região amazônica, e o governo federal vinha recebendo nos últimos anos diversos avisos sobre a situação, que foi ignorado. Como exemplo, em setembro de 2022, foi realizada uma audiência da Comissão Externa da Câmara dos Deputados de Roraima, apresentando em números os ataques que as terras indígenas Yanomami vinham sofrendo diante da expansão do garimpo legal em terras que deveriam estar sendo protegidas, levando a diversos casos de violência sexual de mulheres e de crianças, a ameaça de morte e desestruturação dos postos de saúde da região, em um palco de tragédia humanitária que somente chegou ao grande público no início desse ano. Desde os anos 90, a garimpagem ilegal na terra indígena Yanomami é identificada como uma das principais causas de problemas à saúde dos indígenas e ao meio ambiente. Por sua vez, o território Yanomami é um espaço de disputa histórica, tendo sido demarcado entre conflitos e ataques violentos apenas em 1992, diante da pressão internacional, no contexto da realização da primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a ECO 92. Bom, e para falar sobre o tema de hoje, nós temos como convidado do podcast do Observatório de Jornalismo o professor Rodrigo Pereira Chagas. O professor Rodrigo é mestre em História Social pela PUC de São Paulo e doutor em Desenvolvimento Econômico no Instituto de Economia da Unicamp. Ele é professor e coordenador do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Roraima, pesquisador do programa de pós-graduação Sociedade e Fronteiras, tem experiência na área de Sociologia do Desenvolvimento e atualmente pesquisa o mercado ilegal em Roraima, com ênfase no complexo do narcotráfico e a tríplice fronteira entre o Brasil, a Venezuela e a Guiana. Muito bem-vindo, professor, obrigada pelo seu tempo e por ter concordado em conversar um pouco com a gente aqui no Observatório. Oi, Bárbara. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês e estou à disposição. Bom, para a gente começar então essa conversa, nossa primeira pergunta, em uma das suas recentes publicações, você aponta que o termo garimpeiro não abrange todo o complexo social das relações existentes, não somente na Amazônia brasileira, mas na Amazônia internacional. Afinal, quem são os garimpeiros e quem está por detrás deles, Como que o garimpo se estruturou no território amazônico ao longo dos anos? Bom, na verdade, eu fiquei um pouco incomodado, como o tema vinha sendo tratado na mídia. Então, eu comecei a ver a utilização da ideia do garimpeiro numa chave muito maniqueísta. O garimpeiro é o homem mau que entra, violenta indígenas, polui o ambiente e que deve ser extirpado. E isso dá um impacto direto na nossa relação aqui em Roraima. Esse tipo de afirmação é algo que soa muito mal, pega mal no ouvido, É estranho, porque para mim, veja, eu convivo diariamente com pessoas vinculadas à garimpagem, E aí tem de tudo, de todo
Por isso que eu fico tentando forçar essa ideia de que é um complexo social, né? Não dá para a gente fechar em cima de um único tipo de pessoa, né? Tudo bem, a gente pode até, como um exercício teórico, tentar buscar uma tipologia do que seria o garimpeiro clássico, vamos dizer assim, né? Mas isso, se a gente não tomar o cuidado de entender que isso é apenas um instrumento de análise, você acaba jogando todo mundo no mesmo balaio. Além do mais, assim, você tem várias... a variedade humana que compõe o garimpo é muito grande, as funções dentro do garimpo são muito variadas, né? Então, fechar como um único indivíduo, um único tipo garimpeiro, é uma redução muito problemática para entender o problema, né? Senão a gente não entende o que está acontecendo. Então, eu vou tentar explicar alguns traços gerais do que dos trabalhadores do garimpo, né? Porque vamos começar diferenciando isso. Você tem empresários, financiadores, que geralmente não estão dentro do garimpo, né? Você tem gente com muito dinheiro que fica por fora, enquanto ali dentro você tem uma série de atividades ocorrendo, e com isso, muitas pessoas. Todas essas pessoas, eu acabo enquadrando como parte da garimpagem, seriam os garimpeiros, entre aspas, incluindo as cozinheiras, as prostitutas, faz parte desse negócio. Obviamente, tem pessoas que estão ali contra a vontade, né? Tráfico de pessoas ocorre muito nessa região de garimpo, e aqui na fronteira a gente vê muito caso. Ou, se não contra a vontade, que é um pouco mais difícil, está totalmente contra a vontade, mas iludido do que iria fazer ali dentro, né? Vai para uma determinada situação, quando chega é algo totalmente diferente, né? Enfim, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Mas vamos lá, para entender melhor, seria bom a gente pensar no tipo de atividade que existe ali no garimpo, né? A divisão ali do trabalho mesmo dentro do garimpo. Então, o garimpo, ele tem, primeiro, os dois principais produtos que se buscam nos garimpos aqui de Roraima, e aí tem que lembrar isso também, né? Garimpagem ocorre na Amazônia toda, e eu vou focar aqui no caso de Roraima, que eu acho que é o que ele exemplifica bem, né, a situação do restante do Amazonas, da Amazônia. Então, aqui em Roraima, você tem a questão do ouro e da caceterita, principalmente, né? São os dois produtos que o pessoal mais extrai. Para a gente, a caceterita, você até tem pequenos empresários ou empreendedores, né? Eles se identificam como empreendedores, como microempreendedores, e você tem até gente que não tem muita grana lidando com isso, mas a tendência é que eles saiam, porque a caceterita só dá dinheiro em grande escala, né? Só para vocês terem uma ideia, a diferença do preço da caceterita para o ouro. 1 quilo de caceterita varia entre 50 e 70 reais, né? 1 quilo de ouro varia entre 220 a 290 reais, certo? Vai depender da qualidade, do grau de depuração que tem cada produto. Então, assim, é muito diferente. Você sair com 1 quilo de ouro, você pode sair com 280 mil reais, né? E 1 quilo de caceterita, 50, 70 reais, tá? Então, para você... Tanto que as últimas apreensões que nós tivemos de caceterita, são toneladas. Apreenderam 30 toneladas, né? Mas eu conheço, eu entrevistei pessoas que trabalhavam com caceterita, mesmo porque às vezes eles vão para lavrar ouro e não encontram muito ouro e encontram a caceterita, então eles acabam trazendo, né? Mas eles mesmos falaram que não compensa, que não... Teve uma pessoa que me falou, não, esse negócio de caceterita tem que ser em grande quantidade, em pequena quantidade, o pessoal do Uber acaba ganhando mais dinheiro do que a gente carregando essas pequenas quantidades do que a gente que está lá tirando o produto. Mas vamos concentrar numa célula pequena. O grande empreendimento entra maquinário pesado, enfim, eu acho que é mais fácil a gente pensar numa célula pequena do trabalho do garimpo. Recentemente eu entrevistei uma pessoa que tinha acabado de sair do garimpo e falou que trabalhou para uma família, né? Era uma moça que foi para se prostituir.
e aí ela falou de uma família, eu achei interessante, porque a família mostra bem essa característica, essa célula, né, como muitas vezes funciona. Era pai e filho, cada um com um barranco, né, e a mãe cuidava da cantina. E eles estavam justamente no processo de ampliar o negócio da cantina, criando uma currutela. Então, eles chamaram 2 garotas para ficar como prostitutas ali naquela situação, né? Então, veja só, pai, filho e mãe, os 3 dentro do garimpo, o pai num barranco. Esse barranco tem, geralmente, 2 máquinas, né? Que eles chamam de par de máquina, que pode ter de 2 a 6 cilindros, geralmente vamos pensar em máquinas de 4 cilindros, uma puxa água para derrubar esse barranco, né? E a outra pega o resultado, essa lama que sai do barranco, e joga numa esteira para extrair o ouro, né? Ali se mistura com mercúrio, nessa esteira tem uns tapetes onde vai ficando o ouro pela inércia e o mercúrio, etc. Então, nesse barranco, capitaneado aí pelo pai, trabalham de 6 a 10 pessoas, né? São máquinas que trabalham 24 horas por dia, muitas vezes, né? Então, eles colocam luzes, e aí de 10 a 15 litros, vai em média, de diesel por hora em cada uma dessas máquinas, tá? Então, com isso, a gente já tem uma ideia da logística que precisa para você levar o tempo todo diesel, fazer manutenção de máquina, porque essas máquinas quebram. A gente está falando de máquina que, às vezes, você precisa de 10 pessoas para carregar ela dentro da mata, né? Então, isso já dá uma noção. A condição, se fala muito do garimpeiro, que ele desmata, e ele faz muito do que se fala, acontece de fato, certo? Só que ele também está sujeito a uma série de problemas ali, né? Se um jato desse de água escapar da mão de quem está controlando, pode matar essa pessoa ou a pessoa que está do lado, né? É muito violenta a força. Se um barranco onde essa pessoa está trabalhando desabar, eu vi vídeos assim impressionantes, onde a pessoa morre no momento, assim, cai e a pessoa morre ali atolada em lama, né? É uma imagem terrível. Sem falar todo tipo de acidente que pode ocorrer no percurso, animais ou coisa do tipo, certo? Então, esse é um dos polos ali dessa célula que eu estou falando. Vamos pensar que a célula do filho reproduz essa do pai, certo? E o local de lazer, de descanso, etc., onde se faz as refeições, é essa cantina ou currutela, né? Que seria esse espaço social, né? Para essa família estar ampliando essa cantina, é porque ali do lado tem outros barrancos. Tudo bem? Muito bem. Então, assim, só nessa brincadeira que eu falei aqui, você tem trabalhando a pessoa que opera o jato ou o jateiro, uma pessoa que limpa o terreno, ou o raizeiro, né, que vai tirando pedras e raízes e coisas do tipo. Você tem a pessoa também que vai puxando o material, que é um maraqueiro, né? Então, tem várias funções. Essas funções não são tão especializadas, tirando a do jato, que precisa ter um pouco mais de responsabilidade. Mas, veja, antes disso, teve alguém que tem que ter um conhecimento bastante profundo da região para ir lá e verificar, fazer a prospecção de que tem ou não tem ouro, né? Então, aquele garimpeiro da bateia, que se usa como garimpeiro que a gente tem na cabeça, que é o artesanal, provavelmente ele só vai usar essa bateia nesse primeiro momento, onde ele está pesquisando a quantidade de ouro, né, onde ele fura, coloca algumas sondas, fura, e ali utiliza a bateia para tentar tirar algum ouro. No geral, o garimpo hoje não tem nada de artesanal, ele é feito com esse tipo de maquinário, né? E aí, vamos lá, essas pessoas não têm comida ali, trazer comida é caro, né? Então, e é tudo, a moeda lá dentro é o ouro. Então, eles vão caçar, né? Eu já vi fotos de garimpeiros que fez aniversário e deram de presente tatu, mutum, enfim. Eles caçam ali para poder se alimentar também, né? Não vivem só de comida que vem de fora, enlatados, essas coisas. E tudo isso gera um impacto ambiental tremendo, né? Então, a caça é território indígena, você está tirando caça dos próprios indígenas. Bom,
Vamos pensar que a gente está falando de 20 mil, 25 mil indígenas, e pelos números oficiais, e esses números têm que ser bastante problematizados, a gente está falando da mesma quantidade de garimpeiro, né? Se não o dobro. Então, fica a competição pela comida, por exemplo, né, é uma coisa importante de se ter uma noção. Então, o petróleo, o lubrificante, o mercúrio, né, tudo isso, né, o petróleo que eu digo diesel, né, tudo isso vai afetar ali o rio, né, porque a água é fundamental nesse processo, né? E aí você tem essa variedade. Tem o gerente, tem o dono. Se você tem, nesse caso, como é uma família, provavelmente tem pouco dinheiro para investir, os empresários, esses microempresários estão lá dentro. Então, não vão ter eles são os gerentes, vamos dizer assim, né? Só que, muito bem, como que essas pessoas chegaram ali? Essa é uma questão. Então, o modelo de negócio para o garimpo mais comum é esse tipo. Mas ele é pautado numa logística que depende de pistas de pouso, né? Então, essa pista de pouso, geralmente esses garimpos são organizados em torno dessas pistas de pouso. Tem pistas de pouso muito famosas, e então você vai precisar contratar, e aí que está um dos elementos que caracterizam a garimpagem aqui em Roraima. O acesso é difícil. Tem outros lugares da Amazônia que você vai de carro, né? Eu acho que você chega bem próximo ao garimpo por uma estrada, né? Aqui não, aqui você chega de estrada até um determinado ponto, né? É conhecido aqui os pontos onde você tem essas pistas, são muitas pistas, e portos, né? Então você tem portos, e aí a questão da Amazônia, né? Os rios da Amazônia sobem e descem de uma maneira muito forte, né? Então no verão, dependendo do rio, você não passa, porque tem corredeiras, cachoeiras, coisas do tipo, né? E no inverno, você consegue atravessar, por exemplo, o Rio Branco, que é o principal rio daqui, você consegue atravessar até Manaus, praticamente, né? Então, no último inverno, você via passar os barcos com cassiterita no Rio Branco durante a madrugada, né? Mas, enfim, você vai ter esses portos que cobrem, não cobra pouco, para você sair com um barco de 6 toneladas de equipamento, que pode ser diesel, pode voltar com cassiterita, etc., você vai pagar R$ 2.300 para fretar esse barco, e você tem também os aviões, né? E os helicópteros. Os aviões, que é o mais comum, você vai carregar 400 a 500 quilos num avião desse, né? E aí o valor é menor, só que também você vai precisar fazer muitas viagens com um avião, né? E aí surgem outras figuras nessa brincadeira, né? Que é justamente o pessoal que faz a logística, é o barqueiro, é o piloto, né? Um piloto que trabalha em garimpo, calcula-se que pode ganhar entre 70 e 100 mil reais, tá? E aí você vai vendo também que essas pessoas que entram para trabalhar, todas elas já entram com dívida, né? Então, se é a prostituta ou o trabalhador direto da máquina, eles vão pagar de 10 a 15 gramas de ouro para entrar. Geralmente, para entrar, o empresário que está chamando paga, certo? Então, você paga, vamos supor, eu quero ir para o garimpo, não tem dinheiro, o cara fala assim, não, vem tranquilo, pode ir até a pista de fulano de tal, ou ele manda alguém me buscar, ou ele próprio vem me buscar em casa, me leva até a pista, me leva até o local de trabalho. Na medida em que começa a trabalhar, você tem uma divisão ali da produção, né? Geralmente, isso varia, tá? Mas geralmente a cozinheira ganha um valor fixo de 8 a 10 gramas de ouro, né, por semana, enquanto o pessoal que trabalha nas máquinas vão dividir o lucro ali. Na verdade, não é o lucro, o que saiu ali de ouro. Então, se você tirou 1 quilo de ouro na semana, você vai pegar 30%, né? 300 gramas desse 1 quilo, e dividir entre os trabalhadores ali, né? E o restante é para o dono da máquina, né? Que vai fazer a manutenção, vai levar... E isso vai variar muito dependendo de onde você está, né? Porque se você tiver... Depende do acordo, quem vai pagar a comida, se o dono da máquina paga a comida, enfim, esses valores mudam muito,
variando principalmente de acordo com a produção do local. Se está produzindo muito, se está produzindo pouco, se você está longe dos espaços de logística. Então, bom, e geralmente nessas células você tem a cozinheira, né? A cozinheira, ela tem mulheres que dizem que trabalham exclusivamente como cozinheira, outras atuam também na prostituição, né? Mas, no geral, as pessoas que controlam, que dominam esses lugares, tendem a olhar para as mulheres como prostitutas, né? Mesmo que a pessoa foi lá para trabalhar como cozinheira, para ela sair, eu estava conversando com uma moça que a princípio ia ficar como cozinheira, mas aí ela começou a perceber que se ela quisesse andar pelo garimpo, ir de um lugar para o outro, eles cobravam, não, você não pode sair andando, porque senão você vai fazer programa, e se vai fazer programa, como eu te trouxe, ele quer agenciar, ele vai querer ganhar em cima desse valor, né? Então, isso, de novo, varia. Tem pessoas que dizem que são muito bem tratadas, muito respeitadas dentro do garimpo, né? Já outras contam coisas, assim, você tem casos de estupro, de 10 pessoas violentando uma moça e coisa do tipo, né? Então, você tem... não dá para dizer que isso ocorre em todos os lugares, mas isso ocorre, certo? Então, você tem... eles costumam, inclusive, a reagir muito fortemente em relação a isso, a colocar um determinado código de ética, porque, óbvio, essa é uma atividade que é tradicional na região, né? São os pais, os avós, toda a família muitas vezes participou disso, né? E você ter essa ideia do garimpo como só, que aí é vendido, que estava sendo logo no começo do problema, que aparece todos os garimpeiros como a mesma coisa, todos são estupradores, todos são... Não, peraí, minha família trabalhou, minha mãe, meu pai trabalharam juntos, lá dentro, etc. Enfim, né? E a relação com os indígenas, né? Que ela varia, ela não é necessariamente o tempo todo tão conflituosa, né? Mas tem momentos que eles fazem acordos ou cooptam os indígenas com alimentação, com munição, ou com dinheiro. Enfim, as relações são as mais variadas possíveis, tá? Então, por aí a gente tem uma ideia do que é esse complexo social, né? E pensando no seguinte, quando a gente começa a estudar muito garimpo, chega uma hora que você vê que a cidade de Boa Vista, ou os municípios próximos, não deixa de ser uma extensão disso. Isso aqui é o garimpo também. Porque é o circuito onde você realiza todo o processo, né? Essa era uma grande preocupação da minha pesquisa, porque como é muito caro para entrar, não tem financiamento, né? Não tem como pagar 15 mil reais para entrar numa terra para fazer pesquisa, né? E é muito difícil entrar com os órgãos, enfim, e é uma região delicada para se entrar, né? Isso, durante muito tempo, eu falei, pô, mas... Só que chega um dado momento que você fala, essas pessoas estão entrando e saindo o tempo todo, eles não ficam lá dentro, né? O circuito do garimpo passa por Roraima, por Boa Vista, perdão, passa por Alto Alegre, por Cajaí, né? Essas pessoas entram e saem o tempo todo. Então, e as lojas, por exemplo, as lojas de máquina, a manutenção da máquina, o diesel, né? O combustível de aviação, sem falar o rancho, a comida, o cigarro, a bebida, a droga, não só vem de lá para cá, mas vai daqui para lá também. Então, esse circuito todo, a gente pode pensar como o circuito do garimpo, né? Pensando assim, está envolvido o comerciante, está envolvido o técnico de máquina, está envolvido, entendeu? Então, isso que eu estou chamando de complexo social do garimpo, né? Uma problemática estrutural muito mais profunda do que a gente imagina, né? É isso. Puxando esse último gancho que você estava falando dessa logística do garimpo, em alguns estudos seus você discute o narcogarimpo.
Você poderia explicar melhor para a gente o que é o narco-garimpo, quais são as relações deles desse processo com a fronteira da Venezuela e da Colômbia, e qual é a relação com a escalada da violência nas terras Yanomami? Tá. Bom, primeira coisa é a seguinte, desde os anos 90, tem registro, o SNI, eu estou com um documento muito interessante do SNI dos anos 90, onde eles falam o que pode causar a garimpagem naquela área, né, da TI Yanomami. E lá já se aponta, olha, isso aqui vai dar tanto doença para indígena, como pode ser utilizado para o narcotráfico internacional, né? A gente também encontrou algumas reportagens da época, dos anos 90, já falando das pistas de garimpo como base para o narcotráfico internacional. Muito bem. Óbvio que essas pessoas não tinham como adivinhar o que ia virar o narcotráfico internacional. Né? Não tinha PCC, Comando Vermelho, sei lá, devia ainda estar lidando com um bicheiro no Rio de Janeiro. Não era essa realidade, certo? Mas a gente tem relatos históricos de operadores internacionais agindo aqui no que eles chamam rota do norte, né? Tem muito autor, muito teórico que não gosta desses termos, rota, facção, mas eu vou usar esses termos porque eles são o que os próprios sujeitos aí da minha pesquisa acabam utilizando, né? São termos comuns. É difícil alguém falar que é o PCC ou o Comando Vermelho, eles falam a facção, né? Isso é até difícil para a gente distinguir na pesquisa se é um ou se é outro. Pois bem, você tem essa tendência a utilizar, então, essa infraestrutura do garimpo, tem essa afinidade eletiva, né, entre garimpagem e narcotráfico. A questão é que eu comecei a pesquisar isso pensando no narcotráfico. Então, só contextualizar um pouco minha pesquisa. Em 2019, eu tinha acabado meu doutorado não teve nada a ver com isso. Tá? Eu estudei no mestrado Florestan Fernandes, doutorado Debate da Revolução Brasileira, são outras coisas. Né? Não tinha nada a ver com isso. Quer dizer, tem a ver com isso, né? Mas, enfim, o objeto não era pegar narcotráfico propriamente dito, e nem trabalho de campo, eu sempre fiz muito mais trabalho teórico. Agora, em 2019, primeiro que eu já estava um pouco cansado de trabalho teórico e queria mudar, né, um pouquinho as coisas. E queria fazer um trabalho que tivesse vínculo com Roraima. Né? E aí, em 2019, eu fui para o Paraguai, eu participo do Realidade Latino-Americana, que é um programa de extensão desde 2014, e em 2019 nós fomos no Paraguai e no Uruguai. E no Paraguai me chamou muito a atenção, no interior do Paraguai, o que o pessoal chamava de narcoganadeiros. Né? São criadores de gado vinculados ao narcotráfico ali, internacional, muito brasileiro. O Paraguai tem uma grande plantação de maconha, que é levada para São Paulo, que são o tal dos prensados, né? Que são levados para São Paulo. Pois bem, quando eu cheguei aqui, eu saí em 2014 para o doutorado, em 2019 cheguei aqui, só que estava totalmente mudado. Migração massiva, PCC Comando Vermelho, que nem se falava, segurança era uma coisa bem tranquila aqui, tranquila entre aspas, né? Região de fronteira e tal, mas para viver na cidade, eu que estava vindo de São Paulo, sou da ABC, sou de Diadema, né? Então, assim, essa ideia de que alguém vai te roubar no trânsito, ou coisa do tipo, você não tinha, né? Óbvio que no interior sempre teve violência, no interior da Amazônia sempre foi um lugar violento. Mas, enfim, isso me chamou muita atenção. Né? Ao mesmo tempo, o agronegócio estava assim, muito pujante aqui, né? E tudo isso começou a fermentar na minha cabeça. Eu falei, não, eu vou pegar essa questão do narcotráfico, porque eu fui vendo em tudo quanto é país da América Latina. Isso é um grande tema que apareceu sempre nas viagens do Realidade. E ao começar a estudar o narcotráfico, eu acabo me deparando com a garimpagem, né? Por vários motivos, por vários caminhos, você acaba, principalmente por isso, como a garimpagem é um projeto econômico implantado pelo governo aqui, e isso está em todos os poros da sociedade roraimense, qualquer atividade aqui acaba esbarrando, direto ou indiretamente, na questão do garimpo. Né? Então, eu começo a
a desconfiar sobre essa ligação. Você tem pessoas que falam sobre isso, mas você não tem muitos indícios concretos, né? A dificuldade de entrar no garimpo também complica. E o próprio narcotráfico, vamos combinar que não é nada fácil estudar, né? Se aproximar do problema do narcotráfico em si já é complexo, mesmo que seja aqui dentro da cidade, né? Então, aos poucos, isso vai ficando claro que tem uma ligação. Em 2021, a Polícia Federal entrou né, porque você tem operações que entram na TI Yanomami para queimar máquinas, etc., de uma maneira esporádica nesse período, né? Agora está intensivo, agora é o tempo todo, está tudo fechado e tal. Mas, na época, esporadicamente entrava uma operação para tentar coibir, diminuir o interesse, etc., mas muito pontual. Eu não estou me lembrado agora exatamente por que a polícia foi fazer lá, nesse caso, mas ela foi recebida a bala, né? E aí saiu um áudio que rodou por WhatsApp falando: o pessoal da facção está descendo, o pessoal da facção está descendo. E aí, conversando com o pessoal da pós-graduação, falou: tá vendo, professor? Tá lá a facção. Eu falei: não, mas espera aí. Um áudio falando que a facção está descendo não me diz muita coisa, certo? Aí um aluno que já foi do ramo virou para mim e falou assim: professor, olha o calibre. Olha o calibre. Esse garimpeiro não anda com fuzil. Pelo menos não andava, né? Garimpeiro anda com 12, com espingarda, né? Calibre baixo, para caça, para se defender, pistola, revólver e tal. Mas duas coisas chamaram a atenção. Historicamente, assim, não era comum entrar a IBAMA, ou entrar a Polícia Federal, ou entrar seja lá quem fosse, e os garimpeiros reagir. Historicamente, eles ficam sabendo antes, eles escondem as coisas, e não estou nem dizendo que sejam os agentes de segurança que avisam, tá? Fica sabendo antes, porque quando passou um helicóptero, aparece na rede social que passou o helicóptero, um manda para o outro, né? Olha, tem movimentação estranha aqui. Eles passam, tem comunicação entre a cidade e lá dentro, né? Então, eles mesmo, pode ser que alguém de dentro vaze também, mas tem outros mecanismos para ficar sabendo. Então, eles tendem a se esconder o maquinário e esperar passar, certo? Bom, nesse caso, reagiram com calibre alto. Aí, de fato, tudo isso acaba sendo um fator que faz assim: temos uma prova que, de fato, o narcotráfico está ali. E aí começou a aparecer também mais relatos, né, de como ele estaria agindo, em quais áreas do garimpo, coisa do tipo. Então, esses relatos que vão aparecendo vão mostrando que, por exemplo, tem narcotraficante controlando currutela. Uma moça que trabalhava como prostituta veio de uma... Me ligaram: tem uma pessoa que você ia gostar de conhecer. Aí saiu correndo atrás, né, da menina. E aí ela contou a história, que estava numa currutela queimada. Foi a primeira vez que eu vi o termo, que é como eles começaram a diferenciar onde você tem facção ou não tem facção, é a tal da currutela queimada, né? Onde ela vivenciou uma situação limite, que ela viu um assassinato de uma pessoa que estava ali controlando a currutela, né? E ali ela falou: não, era a facção mesmo, né? Então, você começa a ter relatos de que essas facções estão fazendo segurança de grandes garimpeiros, né? Essas facções estão na logística, né? Então, na própria logística, esses aviões que são presos, as anotações que tem nesses aviões são de cocaína e de ouro e de equipamento. Então, você vê que a coisa está toda misturada e você vai vendo que isso vai ganhando uma dimensão preocupante, né? É muito difícil a gente saber quantos garimpeiros tem lá dentro nesse período todo. Isso é algo muito complexo. Depois, se vocês quiserem, esses dias me ligou um repórter querendo um número exato. Eu falei: olha, não tem, né? Não tem o número exato. E eu posso até dizer por quê. Tem uma série de coisas envolvendo isso. Inclusive, uma própria precaução de movimentos sociais
para não tentar legitimizar os garimpeiros ali dentro, né? Por questões históricas, etc., né? Então, não dá muito para saber o total de garimpeiros que estão ali e também quantas dessas atividades tem o narcotráfico por trás, tá? Porque o narcotráfico pode entrar de várias formas. Pode entrar para lavagem de dinheiro, simplesmente como uma forma de reinvestir dinheiro. Tem relatos, inclusive relatos que não são daqui, de outros lugares, tem na literatura. Tem o narcotráfico pode vender serviços ali dentro, como eu falei, de segurança, tal. Enfim, pode fazer o que geralmente fazia, porque aí também é outro debate, né? Como que agem esse pessoal? Esse pessoal não funciona necessariamente como uma cadeia de comando, como uma empresa, ou como um exército, como geralmente se vê, né? Todo mundo pensa o PCC, tem um chefão e todo mundo obedece às leis, os salves, não é tão vertical assim, né? Pelo contrário, e isso torna a coisa muito mais complexa, né? Porque você tem empresários vinculados a essas siglas, né? Que agem com uma certa autonomia ali dentro, ainda que dentro de certas normas, etc. Então, isso vai configurando uma outra coisa, porque, né, já não é o garimpo tradicional, já não é o que os estudos dos anos 90 mostram. Os próprios garimpeiros começam a ter um problema com essa situação, né? Começam a tentar buscar estratégias para se afastar dessa relação, né? Porque você tem uma tentativa de moralizar o garimpo, de falar, isso é atividade honesta e tal, e óbvio, misturou com o narcotráfico, desmorona o discurso deles, né? E bom, vendo também um pouco a situação da Venezuela, que é bem mais complexa do que no Brasil, né? Eu tive lá há uns 5 meses atrás, se não me engano, conversei com liderança indígena, conversei com o pessoal, assim, além das entrevistas aqui com agentes de segurança, com outras pessoas, onde você tem pelo menos 5 facções venezuelanas, eu já tive notícia, né? A gente fala do PCC e do Comando Vermelho, mas eles atuam em parceria com facções Tren de Aragua, Tren del Sur e mais um monte de milícias venezuelanas e tudo mais. Quando você começa a ver toda essa situação, você não sabe mais diferenciar. A pessoa pode estar trabalhando num barranco, né, e fala, o patrão não tem nada a ver com narcotráfico. Não sei. Eu não sei se não tem dinheiro ali investindo, ou se ele não está pagando uma propina para poder atuar ali. Propina não, um pedágio, né? Ou se o que a gente sabe, o que aparece mais direto é quem está ali atuando diretamente. Então, esse cara que estava lá armado, que matou alguém e se diz da facção, é o que chega para a gente. Mas na lógica do negócio por trás é muito difícil saber, tá? Mas tudo leva a crer que essa figura do narco-garimpo, ou seja, essa mescla onde você utiliza o garimpo, seja por causa da estrutura, seja por causa da... E tem uma coisa importante, se o narcotráfico toma o garimpo, obviamente que ele... muita gente se afasta, mas muita gente vai trabalhar sabendo ou não sabendo para essas pessoas, e o conhecimento, os contatos que os garimpeiros têm, também vão ser apropriados pelo narcotráfico. O garimpo aqui na região, primeiro, essas pessoas têm um conhecimento do conhecimento territorial, que é importantíssimo, de rios, né? A Amazônia é toda articulada por rios, igarapés e tudo mais. Então, essas pessoas conhecem muito bem a região. Essas pessoas têm ligação com a elite política regional e com a elite econômica. Então, a garimpagem, se ela é apropriada pelo narcotráfico, é tudo isso que está em jogo. É tudo isso que está em jogo. Então, essa é a ideia de narcogarimpo, né? Essa é a ideia de narcogarimpo, ainda que seja difícil hoje a gente ter a exata medida, o exato tamanho, né? Tem muitos indícios desses elementos que eu estou trazendo para vocês. Nosso episódio chegou ao fim. Agradecemos a todos que nos escutaram pelo Spotify, Google Podcast ou nos assistiram pelo canal no YouTube. Se quiserem acessar mais de nossos conteúdos, acesse nosso site observatório.repre.org.
Vocês também podem seguir nossas redes sociais e receber em primeira mão as novidades, eventos e trabalhos organizados pelo grupo. Estamos conectados no Facebook, LinkedIn, Twitter e no Instagram. Até o próximo episódio!